Quando nós vamos estudar a Bíblia, por exemplo, em Deuteronômio 28, fica muito claro a questão da retribuição. Se você fizer algo bom, você recebe algo bom. Se você fizer algo ruim, você recebe algo ruim. Mas na vida real nem sempre é assim. Será que a Bíblia está errada então? Nós vamos entender isso no livro de Jó daqui a pouco. Chuvas de bênçãos teremos, é a promessa de Deus. Tempos benditos veremos, chuvas de bênçãos dos céus. Sim, chuvas de bênçãos dos céus. Gota somente nós temos, chuvas rogamos a Deus. Chuvas de bênçãos teremos, vida de paz e perdão. Os pecadores indignos, graça dos céus obterão. Sim, chuvas de bênçãos dos céus. Gota somente nós temos, chuvas rogamos a Deus. Chuvas de bênçãos teremos, manda-nos já, Senhor. Dá-nos agora o bom fruto desta promessa de amor. Sim, chuvas de bênçãos dos céus. Gota somente nós temos, chuvas rogamos a Deus. Chuvas de bênçãos teremos, chuvas mandadas dos céus. Bênçãos a todos os crentes, bênçãos do nosso bom Deus. Sim, chuvas de bênçãos dos céus. Gota somente nós temos, chuvas rogamos a Deus. Olá, tudo bem? Que bom que você está nos assistindo, participando desse culto online. Nesse momento que nós estamos vivendo, diferente. Alguns antes ficavam tristes de ter que assistir um culto online porque estavam doentes, numa situação que não poderiam ir na igreja. Agora, na situação que nós estamos, a maioria do nosso país não está podendo ir à igreja. Não é diferente no nosso distrito. Você que está assistindo a gente aí do distrito do Coimbra, eu estou gravando aqui da igreja do Coimbra, de todas as igrejas que fazem parte dessa região geográfica, que bênção que você está participando desse culto. Mas tem gente também que está em outras partes de Goiânia e do Brasil, e quem sabe até fora do Brasil, que também vai estar assistindo esse culto, e seja muito bem-vindo. Tem uma parte da Bíblia que me chama bastante atenção e eu quero compartilhar com você. Você já deve ter ouvido falar, Ou você já leu em algum momento, até os ditados populares normalmente falam assim, olha, o fruto não cai longe da árvore. Se algo está acontecendo com você, é porque você tem alguma culpa. Alguma culpa no cartório você tem. Eu já ouvi isso da minha família,
já ouvi isso na igreja, eu já li isso na Bíblia. E muitas pessoas, quando elas estão sofrendo algo, elas perguntam: que culpa eu tenho? Por que isso acontece comigo? E é exatamente sobre isso que eu quero compartilhar com você. Mas antes, nós precisamos orar. Então quero convidar você a fechar os seus olhos aí onde você está, abaixar a sua cabeça e juntos orarmos e falarmos com Deus. Querido Deus, obrigado, porque mesmo distantes, nós podemos nos conectar através do Teu Espírito Santo. Nós queremos clamar a Tua presença em cada lar que está assistindo, em cada pessoa que está com o seu celular, com o seu computador, que está ligado na sua TV, para que eles entendam agora a mensagem de Deus para eles, assim como o Senhor entregou essa mensagem para mim. E agora ela vai ser compartilhada, que mais e mais pessoas possam ser abençoadas. Então, por favor, que Teu Espírito Santo nos guie na leitura da palavra e abençoe cada pessoa aonde ela está agora. Nós oramos no nome eterno de Jesus, amém. Se você já abriu a sua Bíblia no livro de Deuteronômio, no capítulo 28, você conhece com certeza as bênçãos e as maldições que Deus fala para o povo de Israel. E o texto já começa assim, né? Se vocês obedecerem em tudo ao Senhor, seu Deus, e cumprirem fielmente seus decretos, e esses mandamentos que hoje lhes dou, o Senhor, seu Deus, os colocará muito acima de todas as nações da terra. Se obedecerem ao Senhor, seu Deus, vocês receberão as seguintes bênçãos. E aí fala: bendito será no campo, bendito será o teu fruto, bendito será os seus filhos, e você vai ter muitos filhos, e você vai ter condições financeiras para cuidar desses filhos. Lembrando que ter muitos filhos é sinal que você tem muito dinheiro para cuidar desses muitos filhos. Hoje as pessoas estão sofrendo, porque as crianças estão em casa, os adolescentes estão em casa, ter muitos filhos não está sendo fácil, sobretudo para dar comida para eles, né? Lá em casa, por exemplo, que é eu, minha esposa e a minha filhinha, a gente está fazendo muita pipoca para economizar, porque não é fácil não. Está gastando muito em casa. Imagina naquele tempo que as famílias, elas viviam todas juntas. Então a família era muito grande. Mas se você era o patriarca, por exemplo, você era, digamos assim, o responsável financeiro por todo mundo. E uma família feliz era uma família com 50 pessoas. Imagina 50 pessoas vivendo sobre o mesmo teto, em uma vilinha bem pequena, todo mundo junto, e todo mundo comendo ali. Para você ter muitos filhos, é óbvio que você seria muito abençoado financeiramente. E ele vai falando, ó, bendito será isso, será aquilo, tudo que você fizer vai ser abençoado. Você precisa obedecer. E é claro que também fala das coisas ruins. Se você não obedecer, olha, as suas coisas vão ser ruins, você não vai conseguir ter filhos, a sua esposa vai ser estéril, tudo de ruim vai dar errado na tua vida, vai dar tudo errado. Quando a gente lê, por exemplo, Provérbios, a gente percebe isso também. Olha, ensina a criança no caminho que ela deve andar. Mesmo quando for velha, não se desviará desse caminho. A gente pensa, alguns pais, por exemplo, que os seus filhos não estão nos caminhos do Senhor, eles pensam, onde foi que eu errei? Ah, meu Deus, acho que eu não fui um bom pai, eu não fui uma boa mãe. E fica se martirizando, né, se culpando. Como é que a gente entende isso? O livro de Jó é um livro fantástico dentro da sabedoria bíblica, né? Lembrando que a sabedoria bíblica a gente pega aí Eclesiastes, Provérbios, o próprio Salmos. O livro de Jó ele é destoante da sabedoria bíblica e da própria, digamos assim, do estilo dos outros livros, que é essa questão da retribuição. Se você faz algo bom, você vai receber algo bom. Se você fizer algo ruim, você vai receber em troca algo ruim também. Essa é uma questão retributiva. O livro de Jó é bem diferente. Olha como começa o livro de Jó. E agora, com essa ideia na cabeça, talvez a leitura de Jó vai ser um pouco mais iluminada para você. O texto começa assim, Jó capítulo 1, a partir do verso 1. Havia um homem chamado Jó, que vivia na terra de Uz.
ele era íntegro e correto. Lembra de Deuteronômio 28? Ele seguia todas as bênçãos de Deuteronômio 28. Ele era íntegro, ele era correto, ele obedecia todos os mandamentos. Temia a Deus e se mantinha afastado do mal. Tinha 7 filhos e 3 filhas. Era dono de 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas. Também tinha muitos servos. Na verdade, era o homem mais rico de toda aquela região. Outra coisa na questão retributiva é: a riqueza é sinal de alguém obediente. A riqueza é sinal das bênçãos. Ele era o homem mais rico. E olha quantos filhos ele tem: 7 filhos e 3 filhas. Verso 4 do capítulo 1 de Jó. Os filhos de Jó se revezavam em preparar banquetes em suas casas e convidavam suas 3 irmãs para celebrar com eles. Quando terminavam esses dias de festas, Jó mandava chamar seus filhos a fim de purificá-los. Levantava-se de manhã bem cedo e oferecia um holocausto em favor de cada um deles, pois pensava: pode ser que meus filhos tenham pecado e amaldiçoado a Deus em seu coração. Essa era a prática habitual de Jó. Olha como Jó era cuidadoso. O livro, isso aqui é até um exagero, sabe? O autor do livro mostra esse exagero de Jó, porque é o seguinte: o holocausto era para quando alguém tinha pecado. O animal era morto para quando alguém tinha pecado, mas Jó, ele matava, ele sacrificava esses animais para vai que. Então, é alguém tão cuidadoso, tão zeloso com as leis de Deus, que ele sacrifica até vai que um pecado na mente, vai que ele amaldiçoa Deus sem querer no coração. Percebe o zelo de Jó? Ninguém poderia apontar o dedo para Jó e falar: Jó, a sua família foi a culpa de alguém, é a ovelha negra, é alguém que está pecando na sua casa. Não. Os filhos de Jó também eram íntegros, tanto é que não existia nenhum pecado público. Jó cuidava até dos supostos pecados que poderiam ter acontecido no coração. É por isso que o verso 6 diz bem assim, né? Certo dia os anjos vieram à presença do Senhor e Satanás, o acusador, veio com eles. De onde você vem? Perguntou o Senhor. Satanás respondeu: estive rodeando a terra, observando o que nela acontece. Então o Senhor perguntou: você reparou em meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele. É homem íntegro e correto. Teme a Deus e se mantém afastado do mal. Satanás respondeu: é verdade, mas Jó tem bons motivos para temer a Deus. Tu puseste um muro de proteção ao redor dele, de sua família e de seus bens, e abençoaste em tudo que ele faz. Vê como ele é rico? Estende tua mão e toma tudo que ele tem, e certamente ele te amaldiçoará na tua face. A grande questão é, essa questão retributiva, de acordo com Satanás, faz com que as pessoas obedeçam a Deus simplesmente pelo que Deus dá. A grande pergunta é: Jó é assim com Deus? Porque Deus faz as coisas que Deus faz com ele, as bênçãos que Deus dá para ele faz isso por causa dessas bênçãos? Ou Jó faz o que faz, não por causa das bênçãos, mas na verdade ele é abençoado porque ele faz o que faz. Você entendeu? A grande questão é: Jó está fazendo o que ele está fazendo para ser abençoado? Ou ele está fazendo porque é o jeito dele? Ele é assim, ele ama a Deus. Algumas traduções assim, debalde, né? Ele está fazendo isso simplesmente porque é muito abençoado. Não. Deus está dizendo assim: não, Jó faz não porque ele é abençoado, não para ser abençoado. Jó faz porque é o estilo dele, ele me ama. Não é um relacionamento de troca, porque muitas vezes ao ler a Bíblia de maneira errada, nós pensamos assim, que é uma questão de troca. Então eu vou fazer, eu vou obedecer para ser abençoado. Mas
olhando da maneira correta, não é isso que Deuteronômio 28 está dizendo. Não é isso que Provérbios diz. Então vamos entender mais. Inclusive o verso 12 diz, né? Pois bem, você pode prová-lo, disse o Senhor. Faça o que quiser com tudo que ele possui, mas não lhe cause nenhum dano físico. Então Satanás saiu da presença do Senhor. E você conhece a história. Tudo que Jó tinha, ele perde. Ele perde os bens, ele perde os servos, ele perde as suas propriedades, ele perde os seus filhos, ele perde tudo, tudo, tudo que era sinal de bênção. E o verso 20, e aí o capítulo 1 termina assim, o capítulo 1. Então Jó se levantou e rasgou seu manto. Depois raspou a cabeça, prostrou-se com o rosto no chão em adoração e disse: saí nu do ventre de minha mãe, e estarei nu quando partir. O Senhor me deu o que eu tinha, e o Senhor o tomou. Louvado seja o nome do Senhor. Em tudo isso, Jó não pecou, nem culpou a Deus. O capítulo 1, que é uma introdução, já começa dizendo: Jó não pecou. Jó não amaldiçoou o nome de Deus. O capítulo 1 aqui já mostra que o grande questionamento de Satanás, que Jó só obedecia a Deus para ganhar alguma coisa, estava errado. Jó não fazia o que fazia por isso. Mas o livro de Jó continua. E muitas pessoas não leem os diálogos dos amigos de Jó, e a gente não vai ter como ler todo. Mas eu queria ler algumas coisas para vocês. Porque a grande questão que o livro de Jó vai continuar é o seguinte: para os amigos de Jó, é impossível alguém sofrer o que Jó está sofrendo sem ter culpa. Você deve ter visto por aí alguns vídeos de algumas pessoas ajoelhadas no meio da rua, orando, clamando, e alguns pregando em alta voz com um carro de som, dizendo assim: o Brasil é de Jesus, e ninguém vai morrer de coronavírus no Brasil, ninguém vai sofrer, ninguém vai perder o emprego, porque o Brasil é de Jesus. E quando eu vi isso, me deu um misto de emoções. Eu fiquei sentindo assim, olha, eu fiquei sentindo, por que essas pessoas estão fazendo isso? A fé delas, eu fiquei assim, em algum momento eu pensei, nossa, essas pessoas são pessoas de fé, olha a fé delas. Mas em outro me deu uma repulsa também, porque é o que os amigos de Jó estão dizendo. Se o Brasil é de Jesus, o Brasil não vai sofrer. Se você é de Jesus, você não vai sofrer. Você não vai perder o emprego, o seu salário não vai diminuir, você não vai sofrer nada. Mas vamos ser sinceros. Olha para mim. Ninguém sofre, é assim mesmo. É só você orar e obedecer a Deus que você não vai sofrer nada, é assim mesmo. A gente sabe que não é assim. A realidade não é essa. Muitos cristãos de fé, obedientes, eles sofrem. Nem sempre as coisas acontecem como deveria. Mas para os amigos de Jó, isso é impossível. Eles falam: não, Jó, você está pecando. Você está pecando. Jó, você, olha o capítulo 8 de Jó, verso 11. Olha a resposta aqui de Bildade. Pode o papiro crescer fora do brejo? O junco se desenvolve sem água? Quando ainda estão florescendo antes de ser cortados, começam a secar mais depressa que a grama. O mesmo acontece com todos que se esquecem de Deus. As esperanças do ímpio se evaporam. E talvez você leu os Salmos falando isso. Olha, o justo vai ganhar a guerra. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita. Você não vai ser atingido. Você não vai sofrer. Aí você lê e fala: é isso mesmo, eu nunca vou sofrer. E aí quando você está sofrendo, você pensa: ai meu Deus, eu fiz alguma coisa. E a grande questão, os amigos de Jó estão dizendo, eles estão repetindo alguns textos até da Bíblia, alguns pensamentos bíblicos. A questão da retribuição.
Qual que é a resposta de Jó? Olha o que Jó diz no capítulo 9. Então Jó falou novamente: sim, eu sei que tudo isso é verdade de modo geral. Mas como alguém pode ser inocente aos olhos de Deus? Se uma pessoa quisesse levar a Deus ao tribunal, acaso poderia lhe responder uma vez em 1000? Pois Deus é muito sábio e poderoso. Quem alguma vez o enfrentou e saiu vencedor? E aí Jó ele quer provar a sua inocência. Porque a gente sabe, a gente que está lendo aqui, a gente sabe que Jó é inocente. Que Jó não está sofrendo por algo ruim que ele fez, pelas maldições lá de Deuteronômio 28, porque ele foi desobediente. Não, Jó não está sofrendo por isso. E sabe o que é mais estranho no livro de Jó? É que Jó não responde por que Jó sofreu. Não, a gente vai ver Jó questionando a Deus o tempo todo, mas o livro de Jó não responde o porquê que Jó sofre, ou por que isso aconteceu com Jó. Não responde. Tanto é que o livro de Jó termina assim, capítulo 42. Os amigos de Jó falam, e o diálogo deles, leia o diálogo deles. Eles estão querendo provar para Jó que é o seguinte: Jó, se você está sofrendo, você tem culpa no cartório. Só aceita, pede perdão que vai ser resolvido. Você alguma vez não falou isso para alguém que estava sofrendo? É o que os amigos de Jó estão dizendo. Mas Jó está dizendo: não, eu sou inocente, eu não fiz nada, eu sou inocente. Olha como termina o capítulo 42. Então Jó respondeu ao Senhor: sei que podes fazer todas as coisas, e ninguém pode frustrar teus planos. Perguntastes: quem é esse que com tanta ignorância questiona a minha sabedoria? Sou eu. Falei de coisas que eu não entendia, coisas maravilhosas demais que eu não conhecia. Disseste: ouça, e eu falarei. Eu lhe farei algumas perguntas e você responderá. Antes eu só te conhecia de ouvir falar, agora eu te vi com meus próprios olhos. Retiro tudo o que disse e me sento arrependido no pó e nas cinzas. Jó queria provar que era inocente. Os amigos de Jó queriam provar que ele era culpado. Mas no final, diante de Deus, o que Jó conclui é o seguinte: Senhor, eu não sei por que aconteceu, por que acontecem essas coisas. Eu não sei por que o justo sofre. Você conhece também o provérbio que diz, né? Nunca vi o justo mendigar o pão. Mas nem sempre acontece assim. Às vezes o justo mendiga. Sabe, deixa eu te dizer uma coisa. Essas questões que a Bíblia diz, lá em Provérbios, lá em Deuteronômio, é do modo geral. A lei da retribuição, ela funciona do modo geral. Se você trabalhar, você vai receber. Se você plantar, você vai colher. Do modo geral, essas coisas acontecem. É assim mesmo. Se você ensinar o seu filho no caminho que ele deve andar, de modo geral, ele vai ficar nesse caminho para sempre. Mas a gente sabe que tem gente que planta e estava esperando que chovesse e não chove. Tem gente que planta e vem uma praga e destrói a sua plantação. E por que essas coisas acontecem? Por que Deus permite que essas coisas aconteçam? A grande questão é essa. E Jó tenta entender isso. Aí Deus, e você sabe, né? Você conhece o diálogo de Deus e Jó. Deus vai falando: olha, você estava comigo quando eu criei o mundo? Você sabe todas as coisas? E Jó no final ele responde: olha, eu não sei de nada, Deus. A verdade é eu vou me sentar aqui arrependido, sem saber de nada, eu não compreendo nada, eu não sei. Muitas vezes nós queremos compreender tudo. E esse é o grande problema. Nós queremos compreender Deus e todos os seus planos. Você não enxerga além da curva, mas Deus vê, Deus enxerga. Você não enxerga no escuro, mas Deus enxerga. E muitas vezes a questão do sofrimento, nós achamos que nós sofremos injustamente. Mas eu queria ler um texto para vocês. Um texto que está no livro A Cruz de Cristo. Esse texto chama O Longo Silêncio. Escute, eu vou ler. No fim dos tempos, bilhões de pessoas estavam espalhadas numa grande planície perante o trono de Deus. A maioria fugia da luz brilhante que se lhes apresentava pela frente. Mas alguns grupos falavam animadamente
não com vergonha abjeta, mas com beligerância. Pode Deus julgar-nos? Como pode ele saber acerca do sofrimento? Perguntou uma impertinente jovem de cabelos negros. Ela rasgou a manga da blusa e mostrou um número que lhe fora tatuado no acampamento de concentração nazista. Nós suportamos terror, espancamentos, tortura, morte. Em outro grupo, um rapaz negro abaixou o colarinho. E o que dizer disso? Exigiu ele, mostrando uma horrível queimadura de corda, linchado pelo único crime de ser negro. Em outra multidão, uma colegial grávida, de olhos mal criados. Por que devo sofrer? Murmurou ela. Não foi culpa minha. Por toda a planície havia centenas de grupos como esses. Cada um deles tinha uma reclamação contra Deus, por causa do mal e do sofrimento que ele havia permitido no seu mundo. Quão feliz era Deus por viver no céu, onde tudo era doçura e luz, onde não havia choro, nem medo, nem fome, nem ódio. O que sabia Deus acerca de tudo o que o homem fora forçado a suportar nesse mundo? Pois Deus leva uma vida muito protegida, diziam. De modo que cada um desses grupos enviou o seu líder, escolhido por ter sido o que mais sofreu. Um judeu, um negro, uma pessoa de Hiroshima, um ártrico horrivelmente deformado, uma criança talidomídica, no caso aqui, pessoas com deformações. No centro da planície, tomaram conselho uns com os outros. Finalmente estavam prontos para apresentar o seu caso. Antes que pudessem qualificar-se para ser juiz deles, Deus deve suportar o que suportaram. A decisão deles foi que Deus devia ser sentenciado a viver na terra como homem. Que ele nasça judeu. Que haja dúvida acerca da legitimidade do seu nascimento. Desse-lhe um trabalho tão difícil, que ao tentar realizá-lo, até mesmo a sua família pensará que ele está louco. Que ele seja traído por seus amigos mais íntimos. Que ele enfrente acusações falsas. Seja julgado por um júri preconceituoso e condenado por um juiz covarde. Que ele seja torturado, finalmente. Que ele conheça o terrível sentimento de estar sozinho. Então que ele morra. Que ele morra de tal forma que não haja dúvida de que ele morreu. Que haja uma grande multidão de testemunhas que o comprove. E quando o último acabou de pronunciar a sentença, houve um longo silêncio. Ninguém proferiu palavras. Ninguém se moveu, pois de súbito todos sabiam que Deus já havia cumprido a sua sentença. Sabe? Jó, ele viu Deus, ele conheceu Deus. E ele fala assim, eu vi Deus com os meus olhos. Antes eu só conhecia Deus de ouvir falar, mas depois eu vi. Sabe o que foi o grande descobrimento de Jó? A grande descoberta de Jó? Não era entender o porquê porquê dos seus sofrimentos. Era o seguinte, entender que Deus sabe de tudo. Tem coisas que a gente não faz ideia porque acontecem. Tem coisas que a gente faz contra a lógica. Por exemplo, um filho morrer jovem e os pais terem que enterrá-lo. Alguém que tinha grandes sonhos e projetos morrer bem jovem e os seus pais perderem os seus filhos. Tem coisas que a gente não entende. Pessoas doentes, sofrendo, doenças terminais, pessoas perdendo o seu trabalho. Coisas que a gente não entende. Eu não tenho a resposta para você. Jó termina sem a resposta, mas Jó termina em paz. Sabe por quê? Porque ele entendeu que Deus estava no comando. Eu vi uma charge recente que alguém gritava com Deus dizendo assim, Senhor, eu estou muito ansioso, eu estou muito perturbado com a situação que nós estamos vivendo, porque antes eu tinha planos e isso acontecer, isso e aquilo outro, a minha vida
eu estava sob o controle. A minha vida estava sob o controle. Agora não, perdi o controle total. E aí Deus olha e diz assim: e quando é que você teve o controle? Esse é o problema. Achar que temos o controle da vida. A resposta do livro de Jó é: descanse em Deus. Você pode não entender, assim como eu não entendo, mas você pode confiar em Deus. Então, conheça Deus, confie em Deus, porque mesmo as coisas inexplicáveis, nós podemos entender o seguinte: eu confio. Eu confio. A minha filha de 1 ano e 4 meses, ela confia em mim. Ela não entende. Quando eu digo para ela não fazer alguma coisa, ela não entende. Mas ela sabe que como eu sou autoridade, ela precisa obedecer. E ela, mesmo sem entender, ela faz o que eu mando e o que a mãe dela manda. Da mesma forma, seja como a criança, ao olhar as coisas, eu não entendo, mas eu obedeço. Eu não entendo porque isso aconteceu, mas eu confio, então eu fico em paz. Deus está no comando. Ele nunca saiu do comando. Descanse nisso. Vamos orar agradecendo a Deus? Aí onde você está, feche seus olhos, entregue a sua vida, os seus planos, os seus sonhos e confie que Deus está no comando. Querido Deus, nós queremos fazer como Jó, sentarmos diante da nossa ignorância, nos prostrarmos diante da nossa ignorância e dizer: nós não compreendemos, nós não sabemos, mas nós confiamos no Senhor. Então, por favor, dê paz em meio à tempestade para aqueles que estão sofrendo, para aqueles que estão com medo, para aqueles que perderam o controle da vida, que eles entendam que eles nunca tiveram esse controle e que eles possam descansar na resposta de que Deus está no comando. É por isso que nós reconhecemos, nós entregamos tudo. Nós não entregamos nada que não já estava nas tuas mãos, mas nós ficamos em paz ao saber que o Senhor comanda, que o Senhor tem as respostas e que um dia nós entenderemos. Nós oramos no nome eterno de Jesus. Amém.